Salve, salve aí, pessoal do canal Histórias de Entidade, pessoal do YouTube. Pessoal, vamos trazer aqui para vocês a história de uma pombogira magnífica. Muita gente pediu para a gente falar sobre ela, então nesse vídeo resolvemos trazer aqui para vocês. Lembrando que vamos falar sobre pombogira das almas. Sim, pombogira das almas. É uma entidade muito conhecida e muita gente quer saber um pouquinho sobre a sua história de vida. A gente pede para você, curta esse vídeo, compartilha com um amigo e não esquece de deixar aí a sua sugestão para os próximos vídeos, para as próximas histórias. Lembrando que é muito importante a sua participação aqui no canal, tá bom? E é claro, antes da gente começar, eu devo deixar bem claro aqui para vocês. Quando trazemos histórias de entidade é através de grandes pesquisas e que todos devem compreender o seguinte: se você trabalha com certa entidade, a forma mais correta e eficaz para saber a história de vida da sua entidade é que você mesmo pergunte a ela, ou seja, que ela mesma traga essa história para você. É claro, pessoal, mesmo que entidades carreguem o mesmo nome, a mesma falange, elas podem ser espíritos diferentes e conter histórias diferentes. O que a gente traz aqui seria, no caso ali, a entidade chefe da falange, pombogira das almas. Então, é claro, sem delongas, bora para a história da pombogira das almas. Pois bem, pessoal, para iniciar, a gente tem que trazer para vocês quando essa história se passa. E realmente ela se passa há muito tempo atrás, ali por volta do século VIII. Não temos necessariamente o ano em específico, mas foi ali no decorrer do século VIII. E querendo ou não, essa história também ela não se passa aqui no Brasil, ela se passa lá na Irlanda. Eu sei que muita gente pode se perguntar o porquê que a história dela é de tão longe assim, sendo que ela se manifesta aqui no Brasil. Não devemos deixar de citar aqui para vocês que para espírito não tem fronteira, principalmente para entidades, tá bom? Então, aí já começamos. O nome desta entidade, quando viva, no caso era Vera. Mas calma, que a gente não pode falar sobre a pombogira das almas sem falar das suas irmãs. Quando viva, ou seja, quando pisava em terra, ela vivia com mais duas irmãs. No caso, uma irmã mais nova que se chamava Jasmine e também uma irmã mais velha que se chamava Dolores. As três irmãs, no caso, a Vera, nossa pombogira das almas, era a irmã do meio. Inclusive, as três irmãs eram bruxas, eram feiticeiras. Você sabia disso? Que a pombogira das almas era feiticeira? Era uma bruxa? Calma que eu vou explicar para vocês. Infelizmente, quando as três irmãs ainda eram bem novas, ou seja, crianças por assim dizer, foram abandonadas pela sua mãe. Na verdade, as três foram entregues a uma velha senhora para que essa velha senhora pudesse cuidar destas três irmãs que ainda eram crianças. E essa querida velha, por assim dizer, era uma bruxa, uma feiticeira, que vivia totalmente afastado ali da cidade ou da civilização, tá? E é claro que as três crianças, crescendo junto com essa senhora, aprendeu também a feitiçaria, conforme essa senhora realizava os seus trabalhos. E, é claro, a sua infância a infância dessas três irmãs foram todas conectadas com a magia, com a bruxaria, com a feitiçaria. E é claro, pessoal, não deu outra. As três irmãs cresceram e se tornaram grandes feiticeiras. Ali por volta ali dos seus 18, quando estavam completando já a maioridade, essas três bruxas já eram conhecidas em toda a região da Irlanda, principalmente ali próximo a onde era o seu povoado. Mas é claro, calma que muita coisa ainda vai acontecer nessa história. Como por exemplo, vamos citar aqui para vocês, a fama dessas três bruxas eram tão grandes que até mesmo reis e rainhas procuravam os trabalhos destas feiticeiras para ganhar guerras, para trazer prosperidade para o reino e até mesmo para consultas espirituais de adivinhação, ou seja, eram grandes feiticeiras.
Inclusive, a Dolores, no caso a Pombogira das Almas, era uma moça, uma feiticeira que se destacava bastante. E por quê? Porque entre as três, no caso a nossa querida Vera, né, para ser bem sincero, era a mais gananciosa. Deixando bem claro que essas três jovens bruxas, elas realizavam feitiços e magias simplesmente para ganhar algo em troca. Ou seja, elas não estavam preocupadas em ajudar o próximo, e sim receberem benefícios. Então elas praticavam suas magias, suas feitiçarias, sempre em troca de algo. E a Vera, a Pombogira das Almas, era a mais gananciosa. E é claro, consequentemente, a maioria das pessoas procuravam Vera, porque ela era meio que fácil de ser comprada. Mas enfim, as três bruxas eram bem poderosas e até mesmo temidas por muitos. Inclusive, conforme o tempo foi se passando, essas três bruxas, elas começam a ganhar muita fama e riqueza. E isso, querendo ou não, acaba despertando ali os olhos da igreja. Sim, infelizmente naquele tempo a igreja dominava praticamente quase meio mundo. E a igreja não aceitava a feitiçaria, nem a magia e principalmente a bruxaria. No caso, essa prática era mal vista pela igreja. E consequentemente, essas três bruxas acabaram ganhando muita fama e chamaram a atenção da igreja. É claro que você já deve estar se perguntando o que vai poder acontecer mais para frente. Mas calma, antes da gente chegar no futuro dessa história, deixa eu explicar para vocês sobre a questão da parte amorosa dessas três bruxas e principalmente da Pombogira das Almas. As três bruxas não tiveram envolvimento amoroso, porque elas estavam tão conectadas nesta parte espiritual, nesta parte da magia e da bruxaria, que realmente não tinham tempo para ficar se preocupando com essa parte amorosa. Deixando bem claro que isso não as impediu de terem envolvimentos, né, com diversos companheiros. A questão é que elas, as três, não se dedicavam a isso. Inclusive a Pombogira das Almas, sim, ela já teve envolvimento amoroso, entre aspas, mas uma questão passageira, nada que seja necessário citar aqui, porque até então a Vera, a nossa Pombogira das Almas, era muito gananciosa e ela não queria nenhum homem, nenhum companheiro aprendendo, ou seja, a preocupação dela era ganhar dinheiro e ser conhecida. Pois bem, continuando, a igreja acabou, abrindo os olhos em cima dessas três bruxas, que eram conhecidas e muito poderosas, e além disso, muito temida. Inclusive, até mesmo a igreja católica começou a temer, ou seja, ficar com medo do poder dessas três bruxas. E não só isso, também começaram a ficar com medo das riquezas conquistadas por essas três mulheres. Elas estavam ganhando muito dinheiro com a sua magia, com a sua bruxaria. E naquele período, naquele tempo, a igreja deveria ser majoritária, a mais rica, a dona de todas as terras, ou seja, a primeira em tudo. E consequentemente, é claro, a igreja acabou perseguindo essas três bruxas e a capturando. Ou seja, capturou as três irmãs. A partir daqui você já vai saber mais ou menos o fim dessa história. Infelizmente, a igreja, para mostrar para os outros que a bruxaria era algo errado e que não compensaria, a igreja resolveu queimar as três irmãs em uma fogueira. Nesta noite estava totalmente escuro, porque era lua nova. Então a noite estava bem escura e as três foram colocadas na fogueira para serem queimadas vivas. Inclusive, algumas pessoas achavam que elas conseguiriam escapar da fogueira, porque elas eram muito poderosas. Mas é claro, por uma situação dessa não tinha como fugir. E infelizmente, as três, incluindo a Pombogira das Almas, a nossa querida Vera, também acabou sendo queimada. E não foi só isso que aconteceu. É claro,
Só isso já assustaria qualquer um. Mas enfim, elas foram condenadas por bruxaria e por ter conexão com o tinhoso. Ou seja, a igreja acreditava que elas tinham um certo pacto ou uma ligação direta com o próprio Satanás. Então, devido a essas acusações, elas acabaram sendo condenadas à fogueira. Só que, como a fama dessas 3 bruxas cresceu de uma forma estrondosa, até mesmo a igreja tinha ficado com medo. Então, após ali as fogueiras, elas terem sido carbonizadas na fogueira, a igreja colocou as cinzas dessas bruxas em 3 urnas. Além disso, acorrentou, ou seja, amarrou, vamos dar esse exemplo, essas 3 urnas com correntes grossas. Colocaram essas 3 urnas dentro de um calabouço e jogaram até mesmo a chave fora. Isso tudo porque a igreja tinha medo que essas 3 bruxas elas poderiam voltar à vida, porque muito grande era o seu poder. Inclusive, é claro, existia relatos na época que muitos viram as 3 bruxas saindo de dentro do calabouço como se nada tivesse acontecido. Deixando bem claro que isso era apenas visão dos populares da época, não que necessariamente isso realmente tenha acontecido, tá bom? Então, até aí tudo bem, entre aspas, né? Tudo bem nada, mas até aí foi a vida e o desencarne dessas 3 mulheres. Lembrando que elas eram muito jovens, elas tinham por volta ali dos seus 20 anos. Mas enfim, quando elas chegam no plano espiritual, a dor física ainda persistia no seu campo energético, no seu corpo espiritual. As 3 mulheres, as 3 bruxas, jovens bruxas, ainda sofriam pelas queimaduras sofridas enquanto vivas. Porém, é claro, elas em uma angústia interminável acabam reencontrando uma senhora, por assim dizer. Na verdade, não necessariamente uma senhora, mas uma mulher muito bonita. E esta mulher, para quem não sabe, era a famosa e conhecida Pombogira, Rainha das Almas, no qual foi diretamente conversar com essas bruxas, no caso, Pombogira das Almas e as suas 3 irmãs. E essa Pombogira, ela se apresenta como Pombogira, Rainha das Almas. Porém, é claro, ela faz uma revelação que agora é impressionante. Essa Pombogira, Rainha das Almas, era nada mais e nada menos do que a sua mãe carnal. Ou seja, lembra lá no início da história que a sua mãe carnal, a mãe carnal dessas 3 jovens bruxas, tinha abandonado elas? Então, ela havia desencarnado há um tempo, também por praticar certas coisas ilícitas ali para a época. E quando ela desencarna, ela acaba se tornando a Pombogira, Rainha das Almas. E quando ela encontra ali as suas filhas, ela explica tudo o que aconteceu e o porquê do abandono. Ela disse que ela era também muito gananciosa e acabou abandonando as filhas para correr atrás tanto de um amor como também de riqueza. Enfim, as irmãs, sendo bruxas e meio que perdidas devido às consequências das queimaduras ainda físicas, acabam necessariamente meio que perdoando. Mas a Rainha das Almas ainda tinha uma missão para essas 3 mulheres, e principalmente para a nossa querida Vera. Ela diz ou chega até a Vera e fala o seguinte: olha, eu te convido a você a trabalhar junto comigo, pois você, entre as suas 2 irmãs, você é a mais gananciosa, a que realmente deseja e quer trabalhar ou continuar realizando o seu trabalho. É claro que antigamente a ganância de Vera era uma ganância financeira, porém depois do seu desencarne, essa ganância ela passou a ser simplesmente para o trabalho. Ela começa a desejar trabalhar, e a Rainha das Almas, Pombogira, a Rainha das Almas, a convida para que ela, junto à Rainha das Almas, continuassem esse trabalho de magia, de feitiçaria. Porém agora ela seria identificada ou chamada de
Pombogira das Almas, uma entidade que tem uma ligação direta com o povo das almas e com a feitiçaria. Uma coisa que devemos ressaltar, que Pombogira Rainha das Almas e Pombogira das Almas são entidades diferentes, pertencem à mesma falange e trabalham juntas, praticamente quase com a mesma função, as duas. É incrível o trabalho de ambas, tá bom? Então, hoje em dia conhecemos a nossa querida Pombogira das Almas, uma grande feiticeira e magista. Uma coisa interessante que a Pombogira das Almas, ela sempre luta pelos ideais e pela liberdade de todos em terra. Para você que se sente oprimido, para você que se sente preso por algo, seja na parte amorosa, em todos os aspectos, Pombogira das Almas, tenho certeza que poderá ajudar a todos. Inclusive, não é só isso, a Pombogira das Almas também tem uma forte função no plano espiritual. É a Pombogira das Almas que é encarregada de encaminhar espíritos para o seu devido lugar. Ou seja, a Pombogira das Almas, além dela ser uma grande feiticeira e magista, ela tem uma forte ligação com espíritos desencarnados, pois é ela que orienta esses espíritos a encontrar os seus caminhos. Olha que interessante. Isso é força. Isso é magia. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Mas é claro, vamos falar sobre a entidade agora. Qual é a sua forma de trabalho, seu campo de atuação, suas preferências, cores de vela. E antes da gente dar continuidade, pedimos que você, se chegou até aqui, curta esse vídeo e compartilhe aí com um amigo. E não esqueça, se você tiver alguma sugestão para vídeo, deixa aqui nos comentários. A gente analisa e, se possível, a gente traz aqui para vocês, tá certo? Vamos lá. Pombogira das Almas, ao se manifestar, pode se apresentar de várias maneiras. Em algumas ocasiões, ela pode se apresentar como uma entidade feliz, alegre, extrovertida, porém, é claro, na maioria das vezes, se comporta como uma pombogira muito séria, direta nas suas conversas e uma pombogira que vai, é claro, direto ao ponto. Adora realizar trabalhos e, é claro, está totalmente conectado à parte da bruxaria e da feitiçaria. Existe um mito muito grande que muitas pessoas dizem que Pombogira das Almas não tem uma conexão com o sexo masculino, ou seja, a entidade, mas é totalmente ao contrário. Pombogira das Almas, ela também trabalha com homens, tá certo? Deixando bem claro que a Pombogira das Almas, ela não vê a questão da sexualidade, seja do homem ou da mulher. Pombogira das Almas, o foco dela é a magia, é a feitiçaria. E ela está aqui para ajudar a todos aqueles que precisam, tá bom? É claro, quando chega a dar a sua gargalhada e dificilmente uma pessoa não percebe a sua presença, tá bom? Vamos aqui para suas vestimentas. As suas vestes podem ser as mais variadas possíveis. Normalmente, a utilização de saia é comum. E as cores, normalmente, é o preto, ou seja, uma cor bem escura. Apesar que, em alguns lugares ou em algumas doutrinas, é oferecido o branco e o preto, pois as almas também têm essa ligação com essas duas cores. Mas deixando bem claro que a Pombogira das Almas, a preferência de cor é somente o preto. Inclusive, essas cores também estão conectadas a velas. Caso você queira fazer uma oferenda, acender uma vela a essa entidade, é o preto ou o branco e preto intercalado, tá certo? Quando ela incorpora, normalmente gosta de utilizar bijuterias, porque, querendo ou não, é uma entidade conectada muito a bens materiais. Uma coisa é a questão da utilização de chapéu. Em algumas doutrinas, Pombogira das Almas pode utilizar o famoso e conhecido pano de cabeça, mas em outras doutrinas ela pode utilizar um chapéu, que, querendo ou não, é até uma marca registrada desta Pombogira, que é o cobrir a cabeça. Então, praticamente, ela gosta deste material para cobrir o seu ori, deixando bem claro que é uma entidade feiticeira e sabe muito bem a importância do ori ou da cabeça do médium, tá bom? Agora vamos aqui
para as suas preferências em relação a bebidas, enfim. Primeiro, é claro, vamos falar sobre o uso do tabaco, que é o do cigarro. Sim, ela pode sim realizar o uso do tabaco e de preferência a cigarrilha, que no caso é um cigarro específico para as pombogiras. As bebidas, com certeza, bebidas finas, principalmente o licor, uma bebida muito importante e que Pombogira das Almas utiliza em seus trabalhos. Uma outra coisa aqui interessante é que a água é um dos materiais na qual a Pombogira das Almas trabalha muito, deixando bem claro que a água simboliza transformação e vida, e esta Pombogira está totalmente conectada a isso, deixando bem claro que a bebida, em tese, são bebidas finas, a água é mais utilizada em seus trabalhos, tá certo? Uma coisa peculiar aqui. Existem algumas manifestações da Pombogira das Almas que vamos dizer que seria comum alguns médios oferecerem a esta entidade a bengala. Em outras ocasiões, as pessoas também podem oferecer punhais ou até mesmo tesoura, que é um dos elementos muito importantes para as pombogiras. Inclusive, isso está ligado à questão do corte de elos, corte de magias. Então, Pombogira das Almas pode utilizar diversos elementos, seja na sua incorporação ou seja para realizar trabalhos. Inclusive, eu mesmo já vi Pombogira das Almas trabalhando com um caldeirão em chamas para fazer os seus trabalhos, deixando bem claro, como eu disse, ela é uma entidade feiticeira. Então é normal vermos essa entidade manipulando diversos objetos e materiais, tá bom? Agora vamos aqui para o campo de atuação. Eu sei que muitas pessoas, quando falam sobre almas, sempre refere-se a essas entidades a Calunga ou ao Cruzeiro. Porém, a Pombogira das Almas não tem necessariamente um campo de atuação específico. O que eu quero dizer com isso? Pombogira das Almas, o seu campo de atuação é em todo e qualquer local e lugar, seja nas matas, na cachoeira, na praia, no cemitério, na encruzilhada ou até mesmo em uma estrada. Ou seja, Pombogira das Almas atua em toda e qualquer campo de atuação. Compreenderam? Olha que interessante, né? Mas é isso, eu espero que eu já tenha falado tudo. Vamos falar sobre oferendas, se tem alguma oferenda em específico a oferecer a esta entidade, Pombogira das Almas. Olha, as suas oferendas, querendo ou não, são oferendas bem ajeitadas, no caso, bem preparadas e arrumadas, por se tratar de uma entidade com um poder e uma elevação além do comum. E é claro, uma entidade que conhece as riquezas do mundo, entre aspas. Então, normalmente as suas oferendas vão compor elementos mais bonitos, mais exuberantes, como, vamos dar um exemplo, um padê, a Pombogira das Almas, normalmente é utilizado rosas, seja rosas brancas, rosas vermelhas, negras ou até mesmo de outras cores. E uma curiosidade, algumas pessoas colocam doces em oferendas à Pombogira das Almas, bombons, chocolates, só que deixando bem claro, são doces finos, ou seja, que tem ali um alto valor. Então já deu para compreender que até mesmo nas oferendas, os materiais utilizados são escolhidos a dedo. Mas de forma resumida, o padê tradicional da Pombogira das Almas, ou a oferenda tradicional, é a farinha de mandioca com mel, e no meio desta farinha ou deste padê é colocado uma rosa bem bonita e aberta. É uma oferenda básica, né, a esta entidade, Pombogira das Almas. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa história, de um pouquinho sobre esta entidade. E não esqueçam, curta, compartilha e se inscrevam aqui no canal. E se vocês tiverem mais alguma sugestão aí para que a gente traga alguma história, deixe nos comentários deste ou de qualquer outro vídeo postado. E se você trabalha com a Pombogira das Almas, não esqueça de acompanhar o canal, porque logo após esse vídeo, ou seja, daqui a um tempo, estaremos trazendo as características dos médiuns que trabalham com essa entidade, tá certo? Mas é isso, pessoal, até o nosso próximo vídeo e Laroie,
Pombogira das Almas.